Trump dá um novo tapa na cara do Lula, mais um banho de realidade de Donald Trump no governo Lula. Numa recente entrevista a um site norte-americano, o Trump disse o que pensa sobre Lula e olha, não é fácil, viu? É dolorido o que foi dito. Eu vou te mostrar agora o que ele falou e também como isso não representa só uma humilhação pessoal ao Lula, mas um problema diplomático sério entre os países. Vamos lá. Segundo a Folha de São Paulo, o presidente Donald Trump deu uma entrevista a um site americano e foi perguntado sobre o Lula. Sabe o que ele falou? Olha, mostrou um desprezo total, desprezo absoluto pelo Lula. Eu vou te dizer em aspas o que foi dito. O Trump disse, aspas, eu não penso nele, sobre o Lula, eu não penso nele, não poderia me importar menos. E completou ainda dizendo o seguinte, que o Lula, aspas, é uma pessoa muito volátil. Obviamente, o Lula não faz a menor ideia do que significa a palavra volátil. Então eu vou explicar para ele entender que isso é ofensivo. Se o Lula estiver nos vendo, para ele compreender que isso é uma ofensa. Volátil, obviamente, é uma pessoa instável, é uma pessoa inconstante, é uma pessoa incoerente, uma pessoa que muda de posição o tempo todo, e é o caso do Lula realmente, toda hora mudando de posição. Outro dia ele chegou a falar no G7 que ele não era esquerdista. Pô, você passou a sua vida inteira dizendo que você era comunista, agora não é nem esquerdista, daqui a pouco o Lula vai dizer que ele também não é o Lula, né? A gente tem visto o Lula fazer de tudo, mas ele tem ultrapassado a linha do minimamente são de um tempo para cá. Bom, o fato é que esse tipo de menção do Trump ao Lula, ele contrasta com a fala do Lula em relação ao próprio Trump. O Lula tem dito, meu amigo Trump, ao se referir a ele, dizendo que ia conseguir encontrar-se com ele no G7, dizendo que iria... Ele chegou a dizer, o ridículo foi tamanho, que ele chegou a dizer que o nosso sistema aqui eleitoral é tão bom, o eletrônico, que lá nos Estados Unidos não fazia sentido que eles ainda votassem em papel e que ele ia explicar isso por Trump e mostrar para ele como aqui é muito melhor que lá. Quer dizer, o Lula quer dar uma lição, quer ser professor do Trump, quer ser professor de democracia. Não é incrível? O ridículo, ele não tem fim. É aquele negócio, né, que dizem, a diferença entre a inteligência e a burrice é que a burrice não tem limite. A inteligência sempre tem. Mas me parece aqui, meus caros, que esse abismo entre o que o Trump diz do Lula e o Lula diz do Trump mostra um problema sério entre eles, um problema que vai afetar claramente nas eleições e deixar o Lula desestabilizado, porque a relação do seu adversário, do adversário do Lula, o Flávio, com o Trump tem sido a melhor possível, como todos nós sabemos. O Trump tem recebido o Flávio, tem falado com simpatia do Flávio, e o Lula e o Flávio são adversários eleitorais. E a diferença como um e outro são tratados pelo governo Trump é abismal, por óbvio. Eu vou te mostrar agora a cereja do bolo de como isso pode impactar até na nossa economia, na nossa política. Mas antes eu vou te dizer uma coisa. Você sabe que a gente descobriu que metade das pessoas que assistem aqui a nossa análise não estão ainda inscritas no canal, então eu peço que você se inscreva, é de graça. Se inscreva no canal e faça parte aqui da nossa comunidade. Bom, meus caros, o ponto é que isso não é uma humilhação pessoal apenas do Lula. Por óbvio, isso representa a consequência de uma política externa desastrosa feita por Celso Amorim, feita por Vieira, feita pelo petismo, feita pelo esquerdismo, feita pela defesa de facções, como tem acontecido, feito por todo o desastre que nós temos assistido durante esse governo, inclusive econômico. E isso, inclusive, estamos à beira de um tarifaço. Estamos às portas de tomar um tarifaço do governo norte-americano, que não é um tarifaço apenas comercial, é um tarifaço também decorrente da relação ruim entre os países, da relação política, inclusive, ruim de política externa. Nós apoiamos o Irã, apoiamos a Venezuela, apoiamos todos os inimigos do Trump e do governo norte-americano. E ainda esse tarifaço vem a reboque. Portanto, meus caros, a humilhação pessoal que o Lula recebe ou que tem em relação ao Trump traz a reboque, traz como consequência um problema sério para a política e para a economia do país. Eu espero que a gente consiga resolver isso nessas eleições. E você, obviamente, saberá o que é melhor para o país na hora de tomar a sua decisão. Deixa aí o seu comentário e a gente vai seguir atento a respeito de coisas como essa.